Oi, gente, boa tarde, quarta-feira e chuvosa na cidade de Manaus. Estou aqui já mandando um abraço especial para você que está aqui na nossa querida cidade, para você que está no interior do Amazonas, nossos queridos municípios. Um abraço aí para Tabatinga, que fez aniversário ontem, para você que está em outros estados do nosso país. Todo mundo vem correndo, nossa live está começando e a gente tem esse querido aqui que tem carteirinha já aqui nas nossas lives. Toda vez que a gente chama, ele sempre tem a bondade de nos atender para tirar todas as nossas dúvidas. Estou falando do pediatra infectologista, Dr. Noaldo Lucena. Tudo bem, amigo? Bem-vindo. Muitíssimo obrigado, boa tarde. Assim, agradeço imensamente o convite, a deputada Conceição Sampaio. É sempre um prazer imenso, todas as vezes que a gente puder, a gente vai estar assim. Eu acho que o seu programa tem uma penetração muito grande, isso é muito bom, e eu acho que traz um foco justamente para as coisas que são importantes. E aí hoje a gente vai discutir um assunto que para você que está nos assistindo é importante, é interessante, portanto perguntem, tirem suas dúvidas e gratidão. Muito obrigada. Olha, gente, dá aqui uma chegada conosco, deixa aqui a sua pergunta, muita gente já começa a entrar. Juliana, um beijo para você, doutor Noaldo, um beijo para Juliana. Beijo, Juliana. Obrigado pela sua audiência. O Leonor Santos também já estava dando aqui um abraço no senhor. Oi, Léo, beijo. Quero muitos coraçõezinhos subindo aqui, viu, gente? Subindo, deixando seu like, fazendo sua pergunta. Você que é pai, você que é mãe, tem dúvidas com relação à vacina? Vacina boa, quem está aqui no nosso braço, na garotada, não é diferente. E a gente espera muito que você mande sua pergunta para o Dr. Noaldo tirar suas dúvidas, como infectologista e como pediatra. Então, tudo que os pais precisam agora para poder exatamente tirar dúvidas. E quero também lembrar que nós estamos esperando aí a sua pergunta, e muitas pessoas acabam depois da nossa live também mandando perguntas, não tem problema não, que a gente envia tudo para o Dr. Noaldo. Como que é ser infectologista numa fase difícil da humanidade? Olha, pergunta difícil de responder. A primeira pergunta que ela me faz já não é uma pergunta. E o que me fez tomar essa decisão de ser infectologista? O que me fez tomar a decisão de ser infectologista é um assunto que eu gostaria que a gente trouxesse algum dia para debate. Foi justamente o HIV/AIDS, foi justamente as doenças que a gente chama de sexualmente transmissíveis. Foi a grande coisa que me trouxe para a infectologia. E também a possibilidade de ajudar uma população tão carente, porque a gente sabe que ainda hoje 75% a 80% de todas as internações no Brasil, quer sejam infantis, quer sejam em adultos, são causadas pelas doenças infecciosas, né? O que caracteriza ainda um país em desenvolvimento. Mas, infelizmente, essa é a nossa grande verdade. Agora, doutor Noaldo, a nossa querida Leomeia já mandando aqui um abraço carinhoso. Um abraço grande. Muito obrigada, viu, gente? Aqui o Oswaldo Freitas também mandando um abraço. Oswaldo, amigo, obrigada. Muito obrigado, Oswaldo. Obrigado pela sua audiência. A Gleice mandando beijo aqui para todo mundo. Enfim, já começamos bem. Já começamos bem. Doutor Noaldo, vamos falar agora da nossa garotada. Bora. A gente está há 2 anos passando por esse deserto, um deserto longo. Sim. O senhor, como infectologista, ainda vê que esse deserto está longo para a gente concluí-lo ou já estamos na fase final? É uma excelente pergunta. Eu não vejo ainda como uma fase final e aí eu vou já explicar por quê. Por mais que a gente queira, a gente precisa de alguns dados que são importantes, deputada. Um deles é que 90% de todas as vacinas estão nas mãos dos países do primeiro mundo. E aí talvez esse seja o primeiro grande argumento para a continuação da nossa conversa, não é? A gente sabe de toda a tragédia que está acontecendo nos países em desenvolvimento, especialmente nos países subsaarianos, nos países africanos abaixo do Saara. Então, assim, a gente sabe que é um vírus importante, o Covid, um vírus que é baseado no RNA. O RNA, quando ele se replica e quando ele tenta se transmutar no DNA para poder ser incorporado às células humanas, a gente sabe que ele faz muitos erros. E qual é o grande problema da gente ter uma população que a gente chama de população susceptível? O que é uma população susceptível? Aquela população que nunca teve contato com o vírus ou que não está vacinada. Então, enquanto nós tivermos essa população, uma população importante que ainda não fez a vacina, a gente tem a possibilidade de ter uma nova variante que pode surgir a qualquer momento, em qualquer lugar, e que nem sempre será uma variante, que são muitas em geral,
E aí a gente volta a repetir o que a gente já falou algumas vezes, que mutação a gente tem sempre aquela ideia de que é algo extremamente negativo. E na verdade não é. A maioria das mutações são mutações positivas. Mas quando acontece uma mutação negativa, a gente pode ter uma variante mais agressiva, a gente pode ter uma variante mais transmissível, a gente pode ter realmente complicações bastante sérias. Olha, o Moisés está mandando aqui um alô pra gente, está acompanhando. Obrigado, Moisés. Gente, muito bacana. Agora, doutor Noaldo, é muito importante a gente fazer quase uma retrospectiva desses últimos 2 anos. Porque a gente viveu o 14 de janeiro agora de 2022 e a gente lembrou o episódio, o drama, o sofrimento que nós vivemos no Amazonas no 14 de janeiro de 2021. Quando se começa a falar da pandemia, em 2020, a gente tinha uma noção de que era uma fase que passaria rápido, que as pessoas mais idosas seriam as mais atingidas. Hoje, nós estamos iniciando o mês de fevereiro e a grande protagonista desta conversa hoje é a criança. Sim. O que mudou da primeira avaliação, quando a gente tinha uma percepção de que as crianças estariam completamente imunes a essa situação da Covid-19? Vamos tentar então fazer uma rápida retrospectiva. Eu falo demais, como a senhora sabe, mas vamos tentar explicar. Finalzinho de 2019, por isso que chama-se Covid-19, acho que era 29 de dezembro, se não me falha a memória, o primeiro caso aparece em Wuhan, na China, e aí a gente percebe que é uma doença causada por um vírus RNA e, portanto, neste momento, passando de uma espécie animal não humana para a espécie humana, e que, portanto, poderia trazer bastante problemas. Eu imagino e me lembro bem que aí era fevereiro, março de 2020, era uma quarta-feira de cinzas, eu acho, se também não me falha a memória, o primeiro caso no Brasil é identificado. Foi um momento que eu, como infectologista, disse, isso não vai ser nem tão rápido, isso não vai ser nem tão passageiro e nem será uma coisa tão simples. Porque os vírus RNA, em geral, são vírus que são bastante complexos, do ponto de vista não de constituição anatômica, mas de constituição na possibilidade de transmitir, na possibilidade de criar doenças, eles são extremamente adaptáveis. E isso iria trazer algum problema. E aí, num primeiro momento, a gente observa o seguinte, que as crianças, que as populações mais atingidas, e o que geralmente acontece com esses vírus ou com alguma doença que é uma doença nova para a espécie humana, os 2 extremos de idade. Você tem geralmente as crianças mais atingidas, justamente por ter um sistema imunológico que ainda não está maduro o suficiente, e a população acima de 65, 70 anos, que é a população mais idosa, que já tem o seu sistema imunológico num período que a gente chama de senescência, ou seja, de envelhecimento do sistema imunológico. No meio dessa, vamos tentar descobrir o que é que esse vírus novo de fato é, a gente percebeu também que as crianças elas eram menos afetadas do ponto de vista de apresentarem doença. Porque é importante que isso fique claro. O fato de eu estar sem sintomas não significa que eu não esteja contaminado. Então, uma das grandes importâncias de vacinar as crianças, uma das muitas, que a gente vai discutir aqui depois, é justamente essa. A criança, ela contrai, em geral, não manifesta a doença, mas ela consegue contaminar as outras pessoas. Então, a gente tem que lembrar que é aquele tio que tem diabetes, é aquela vozinha que já tem 70, 80 anos, é aquela pessoa que tem hipertensão, é aquela pessoa que tem uma doença autoimune, é aquela pessoa que faz uso de imunossupressor, é aquela pessoa que tem câncer. Então, as pessoas imunossuprimidas, elas sempre irão apresentar, muito provavelmente, ou terão uma tendência, para ser mais claro falando, de apresentar quadros mais graves do que a maioria das outras pessoas. E as crianças entram no momento da discussão quando a gente compreende que existe uma vacina que é efetiva e que essas crianças também podem ser vacinadas e, portanto, deixar de serem o vetor, ou seja, o veículo de transmissão da doença. Doutor Noaldo, mandar aqui um abraço para o Fábio, que está acompanhando a gente. Fábio, muito obrigada. Abraço grande. Para a Sônia Costa também, que está ligadinha. Sônia, e já a gente começa a fazer todas as perguntas que já estão chegando para a gente. O senhor acabou de falar da vacinação infantil. A gente teve um período, o início dessa vacinação infantil, que marcou o período ali de 5 a 15 de janeiro. O Brasil ele acabou sendo colocado entre os 10 países que mais recebeu
acesso de informação no Google. Uhum. As pessoas querendo saber do cadastro se já podia vacinar, pessoas querendo dizer, será que essa vacina será eficaz para o meu filho? Outras questionando a eficiência, não é? Se essa vacina poderia causar danos a uma criança. Mas isso desperta também o olhar de que as pessoas estão muito preocupadas com o momento. Qual é a sua avaliação em relação a essa vacina para as crianças? A pergunta de vários pais é, eu tenho a segurança, o senhor que é pediatra, eu já vi muitos pais dizendo, não, mas eu vou lá com o meu pediatra, o pediatra do meu filho vai ter que me garantir que eu posso vacinar o meu filho ou a minha filha. Já lhe fizeram muito essa pergunta? Um bocado, bastante Qual vezes. foi a sua resposta? A minha resposta é, como infectologista, eu sou totalmente favorável a vacinas, não é? E talvez as grandes dúvidas a gente possa tentar explicar, mas esse assunto é um assunto tão longo e tão polêmico que fica até meio difícil da gente tentar resumir, mas vamos tentar resumir. Quando a gente fala de vacina em criança, a gente tem que lembrar algumas coisas. Primeira delas, a gente já sai da maternidade sendo vacinado há muitos anos. A gente tem um Programa Nacional de Imunizações, que é o famoso PNI, que tem uma capilaridade absolutamente espantosa. Talvez seja um dos maiores programas de vacinação do mundo, né? E ainda mais no ambiente como o SUS. A maioria das vacinas que são importantes são vacinas que você vai num posto de saúde, você vai numa unidade básica de saúde e você pode fazê-la. Quando a gente fala de vacina para o Covid em criança, a gente tem alguns argumentos que geralmente as pessoas, eu fiz a vacina, mas agora estou com medo de fazer a vacina no meu filho. Eu gostaria muito que alguém me perguntasse. Eu gostaria de entender qual é o seu medo de fazer a vacina no seu filho. Se o seu filho foi vacinado, já saiu da maternidade vacinado para hepatite B, se ele já fez a carteira de vacina dele, já fez vacina de tétano, já fez vacina de difteria, de coqueluche, todas as outras coisas, a BCG, e nada disso lhe causou tanto questionamento e tanto medo. Então eu gostaria muito que você fizesse a pergunta para que a gente pudesse esclarecer. Eu acho que houve uma politização, que não é esse o meu escopo da discussão agora, mas eu acho que a gente só pode falar com propriedade daquilo que a gente conhece bem. Então, se uma pessoa me pergunta assim, a primeira grande confusão foi, a gente teve um momento que precisava que se sugeriu que se precisasse ir com um pediatra para autorizar a vacina. A gente não tem isso para nenhuma vacina. A gente não tem essa necessidade de autorização para nenhuma. Em nenhum país do mundo você tem autorização para poder se fazer vacina. Muito pelo contrário. Você pode até indicar para alguns pacientes determinadas vacinas dependendo da patologia que a pessoa tem. Mas a obrigatoriedade de ter um documento assinado, que já seria um fator bastante complicativo no meio dessa história toda, porque a senhora imagine, deputada, uma pessoa de um poder aquisitivo melhor tem um pediatra que ele vai lá, mas imagina uma pessoa que é a grande maioria da nossa população precisando de uma autorização de um pediatra, onde é que ela ia conseguir essa autorização para fazer a vacina? E aí outro argumento que eu acho que é extremamente importante, gente, as vacinas não estão sendo testadas para se fazer, nem em adultos nem em criança. Tá? Elas já têm a aprovação de utilização por sociedades, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunização e uma série de outras sociedades. A gente tem a aprovação das agências reguladoras americanas, da agência reguladora brasileira, que é a nossa Anvisa, da agência reguladora europeia, e aí eu sempre me faço a grande pergunta que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Quem de fato acredita, eu acho que eu já fiz essa pergunta 1 milhão de vezes, quem de fato realmente acredita que se as vacinas em adulto, e em especial nas crianças, que é o escopo da nossa discussão hoje, estivesse matando ou trazendo eventos adversos realmente importantes nos países chamados do primeiro mundo, vocês realmente acreditam que essas vacinas continuariam sendo feitas? E a gente já teve a prova lá atrás, a gente já teve o teste lá atrás, então, o teste que a gente está querendo. As crianças europeias, as crianças americanas já foram, pelo amor de Deus, me entendam bem, já foram as cobaias e não tiveram nada, porque justamente as crianças, especificamente brasileiras, a gente está procurando quase uma explicação que a gente quis procurar para o HIV. O HIV era um vírus que de repente ele tinha uma lanterninha que dizia assim, eu vou atingir esse grupo. Depois se percebeu muito claramente
que estava muito mais envolvido com a forma com que você se relacionava sexualmente do que qualquer outra coisa, né? E não a forma do ponto de vista de orientação, acho que é importante a gente deixar isso claro, e sim com a falta de proteção, que eu acho que é um assunto que a gente deveria qualquer dia desse trazer a E a gente vai discussão. trazer aqui, com certeza. Vamos pro mito ou verdade, doutor Aldo, né, gente? É muito bom quando a gente tira e a gente quebra tabus. Eu acho que, eu tenho certeza, a fake news, como que prejudica todo mundo? Porque são informações que você acaba acreditando que são verdadeiras e não são. Não. Muitas vezes a gente é vítima desses momentos terríveis, não é? Mas vamos lá. A criança não precisa usar máscara. Mito ou verdade? Mito, desde que ela tenha idade para compreender, ou seja, uma criança que tenha a compreensão de que você explicando ela possa usar máscara, sempre será uma proteção, sempre. É claro que a gente não vai pensar nisso numa criança de 2 anos de idade, de 1 ano de idade, mas uma criança um pouquinho maior, se ela tem aquele nível de compreensão que dá para você conversar, que eu acho que isso depende muito também da criação que a gente dá aos nossos filhos. Eu acho que na hora que você explica isso para uma criança, mesmo que seja uma criança muito pequena, lá de 4, 5 anos de idade, e você lembra para ela, olha, usa a máscarazinha, dá um jeitinho, coloca a máscarazinha no lugar, ela acaba aceitando. E aí eu acho que sim, deve se usar, é lógico, é uma proteção a mais. Olha, seu filho usa máscara, gente, manda uma foto dele para cá, que eu faço muita questão de poder mostrar, Olha, isso é bacana. excelente, os pais, muito bom. quero saber se seu filho, você tem filho, tem filha, manda dizer aqui pra gente, o doutor Naldo está conosco, e eu tenho certeza que vai ser uma alegria poder saber, será não é, doutor Naldo? A amamentação pode evitar Covid no meu filho? Mito ou verdade? Mito. Evitar não. A gente sabe que o melhor alimento para um bebê até 6, 9 meses é o aleitamento materno. A gente sabe disso. E assim, a gente é a única espécie, uma vez eu ouvi uma discussão que eu achei super interessante, deputada, assim, a gente é a única espécie que bebe leite de uma outra espécie. Né? Porque geralmente as espécies se bebem o leite da sua própria espécie. E obviamente cada leite é específico para criar os seus bebês da sua espécie. Então assim, o melhor anticorpo que eu tenho para passar, inclusive os trabalhos mostraram isso, que as mães que previamente tiveram tido Covid durante a gravidez ou antes de engravidar, fizeram com que os seus bebês nascessem com anticorpos para o Covid, o que foi uma coisa muito positiva e muito boa. Mas se você não sabe se você tem, e se a pergunta é essa, na hora que você for amamentar o seu bebê, use esse tipo de máscara que eu estou usando, a N95. Faça a higienização das mãos, coloque na máscara, como a gente já discutiu outra vez, sem tocar na máscara, né? Presta atenção que eu toquei aqui embaixo somente, ó. Eu não toquei na face, nem no local onde a gente pode contaminar. E aí você pode amamentar o seu bebê naturalmente. Mas a máscara ser utilizada para a amamentação, então isso é importante que fique bastante claro, deputada, para os nossos ouvintes. É que seja essa N95 e não a máscara cirúrgica. Que é essa que eu estou usando. Isso, essa exatamente. não, viu, Não. gente? Essa sim. Essa sim. E o óculos? E os olhos? Tem que proteger também? Não, absolutamente, porque assim, eu vou fazer uma brincadeira agora para muita procede, mas geralmente as pessoas pensam que a gente está falando de uma pulga. A pulga ela dá saltos, é verdade, mas o vírus não. O vírus precisa de que eu toque em alguma coisa e leve para algum local. Por que a gente fala de óculos quando eu vou para algum ambiente? Porque se alguém estiver tossindo, se alguém espirrar perto de mim, isso pode entrar na minha mucosa. Mas se eu estou aqui com um bebê amamentando e estou de máscara, meus olhos nem tossem, nem espirram. Acho que ou pelo menos é o que a gente espera que não aconteça. Eu acho que isso aconteceu com todo mundo. No início dessa pandemia, gente, não só no início não, tá? Acho que se tivesse uma bolha, a gente ia entrar dentro da bolha. Porque não sabia mais o que fazer para se proteger, não é só Deus mesmo. Crianças podem brincar com outras crianças durante a pandemia? Isso é mito ou é verdade? Depende muito. Eu acho que agora a gente, nesse primeiro momento que a gente fala de vacinas e que a gente tem vacinas, por que não vaciná-las e fazer com que elas possam brincar de uma forma mais segura? Eu acho que todas as vezes que a gente pode mitigar, que a gente pode minimizar um risco, eu acredito piamente que a gente deve fazer a utilização dessas possibilidades. Mas brincar pode sim. Mito ou verdade, viu, gente? As crianças não podem visitar pessoas idosas. Se a criança não tiver vacinada e não tiver feito um teste, foi muito interessante que eu tive no Congresso Brasileiro de Infectologia, agora em dezembro, e a gente fez testes quase que diariamente, que era para justamente saber se a gente tinha alguém que pudesse estar infectado ou ter se infectado indo ao hotel, ou voltando do hotel, ou tivesse chegado no Congresso, para que a gente, justamente no Congresso Brasileiro de Infectologistas, não tivesse um caso. Já pensou o escândalo que seria? A gente ter tido alguém que tivesse
apresentado o Covid dentro, no meio de um congresso, e o congresso foi presencial, e a gente percebeu muito claramente que se a gente testa, quer visitar a vovó, quer visitar vovô, faz um testezinho de antígeno, não tem nenhum problema. Se dá negativo, então não tem nenhum problema, pode visitar sim. Olha, vamos mandar aqui abraço, coraçãozinho, rede social aqui do Dr. Noaldo, é uma rede que toda hora está crescendo, crescendo. Já tive até felicidade de entrar nela, de participar, de fazer. Eu agradeço muito. Foi bom demais. Não é, gente? Mandar um abraço, portanto, para os seguidores aqui do Dr. Noaldo. Sei que é uma legião de pessoas bacanas que lhe acompanham. Dr. Noaldo, assim, em todo lugar eu vejo Dr. Noaldo. É ele e Dr. Sidney, eles são queridos demais. E Dra. Vanderlei, enfim. Não é? Que trio bacana mesmo. E Dr. Noaldo, a Lúcia está pedindo um abraço do senhor. Lúcia Helena Garcia. Abraço grande. O Paulo está nos acompanhando. Muito obrigada. A Marlúcia está mandando um abraço aqui. Nossa, abraço para todo mundo. Só aumentando, né? Os coraçãozinhos aqui só subindo, subindo, subindo. O senhor é coração azul ou é vermelho? Bom. Depois sobre esse vai responder. Olha, eu não sei porquê, mas subiu vermelho aqui, ó. Tá subindo vermelho. Então, tá, gente. Mandar um abraço aqui pra Paloma, um beijo. A Tânia Duran. É Duran? Tá também nos mandando um abraço. Abraço para todo mundo. A Isete Tavares. E várias perguntas chegando. Uma delas, vou fazer agora para o senhor, da Glei, vamos lá, Cidade Nova. Por que vacinar crianças ajuda na imunização indireta? Refaz a pergunta, não entendi a imunização indireta. Por que vacinar crianças ajuda na imunização indireta? Não entendi a pergunta. É a pergunta aqui. Refaz, não tem problema. Aproveita que a gente está ao vivo. Não, eu não entendi o que ela quis dizer com imunização indireta. Realmente eu não consegui entender. Se o caso for eu fazer a vacina numa criança e evitar que ela transmita para outras pessoas, exatamente isso. Se você quis dizer indireta com isso. Se não, refaz a pergunta que a gente explica, não tem nenhum problema. Estamos aqui para isso. A Isabel Cardoso está mandando aqui um abraço para o senhor. Abraço grande. E a Bianca fazendo uma pergunta: qual é o risco de uma criança ser infectada pela Covid-19? O risco tão grande quanto de um adulto. Daí porque é o problema. Daí porque hoje a gente tem algo que é efetivo do ponto de vista de prevenção, que é a vacina, e portanto as crianças deverão ser vacinadas. Doutor Noaldo, aqui o José está perguntando por que antes as pessoas diziam, e eu fiz essa pergunta agora há pouco para o doutor Noaldo, que criança estava imune ao coronavírus e agora tem um problema sério. Na verdade, então vamos esclarecer. Não é que a criança fosse imune. Na hora que a gente fala de ser imune, significa não pegar. E não era isso que era dito. O que era dito por fontes científicas, por isso que eu digo, se vocês vão procurar informação no Google, procure as sociedades que estão aí científicas. Se tiver acesso a alguma informação de alguma revista científica, vá atrás dessa informação, que é informação que a gente chama de informação de qualidade. Aliás, eu não entendo muito de informática nem de internet, mas o pessoal do marketing fala muito disso, né? De informação de qualidade. Então, essa informação de qualidade é extremamente importante. Então, vamos separar uma coisa da outra. Ser imune a eu não pegar alguma coisa, e não era isso. As crianças, elas eram e o são ainda, na sua grande maioria, assintomáticas. O que significa isso? Não ter sintomas. Mas mesmo sendo assintomática, a gente chama de portador assintomático, ela está transmitindo. Daí porque o perigo e daí porque o risco. A Fátima Rabelo está assistindo a gente. Obrigado, Fátima. Bacana demais, viu, Fátima? Muito obrigada mesmo. E a Patrícia Lucilanda tá mandando um abraço, tá acompanhando. Coraçãozinho, né? Assim que o pessoal faz para todo mundo, coraçãozinho para todo mundo. Pode responder se o seu coração é azul ou vermelho. Os dois, né? Eu sou dos dois, porque na verdade eu acho que é uma manifestação folclórica, e toda manifestação folclórica, ainda mais que acontece no meio da Amazônia, ninguém tem ideia, graças a Deus já assisti várias vezes, quero ir mais vezes, mas ninguém tem ideia da dimensão da grande ópera amazônica que acontece. E olha que são 3 dias de apresentação e cada dia é montado um palco diferente, então é apaixonante de todo jeito, se é do boi que a gente está falando, né? É também do nosso festival, com certeza. Pois é, porque se foi, é isso que eu estou falando. É isso mesmo, né, gente? A Arlete do bairro da União, ela enviou pra gente aqui um questionamento antes da nossa live começar a respeito da pessoa que transmite para a criança a Covid-19. Porque muitas vezes essa pessoa pode estar assintomática e a criança ser infectada. Tá, vamos deixar então claro o seguinte.
80% das pessoas, quando a gente fala de Covid, independente de qual variante a gente esteja falando, a gente tem uma ideia, pelo menos os modelos matemáticos têm mostrado isso, que 80% serão assintomáticas. O que é isso? Que elas terão a doença e não terão sintomas. Entre 10% e 15% terão sintomas leves e que 5% terão sintomas mais graves e que talvez 3% vai evoluir tanto para a UTI como para óbito. Isso também vale para as crianças, vale para qualquer pessoa. Então é importante a gente lembrar que não é só o adulto que pode passar para a criança pode passar para o adulto, com a diferença de que os adultos são muito mais sintomáticos do que as crianças o são. A Aparecida, do Centro de Manaus, pergunta quais são os sintomas que os pais precisam observar em seus filhos. Pergunta excelente. Didaticamente, tem se tentado separar o que é H1N1, o que é dengue, que começou a aparecer agora também, né? A gente está na época da chuva e toda aquela história que a gente já conhece da região amazônica. A gente quer separar a gripe, a gente teve H3N2 que também está introduzido e a gente precisa falar disso também. Mas quando a gente está no inverno amazônico, mas quando a gente fala de infecções respiratórias, a gente está falando basicamente de 3 ou 4 coisas, ou seja, a gente está falando de dor de cabeça, de dor no corpo, de febre, de nariz entupido, de nariz escorrendo. Tecnicamente, você ver essa apresentação nos primeiros dias é impossível, deputado. A pessoa dizer se isso é Covid, se isso é H3N2 ou se isso é algum outro vírus. Tanto é que agora a gente já começou a desenvolver um novo exame, entre aspas também, né, que é o painel viral que você investiga os outros vírus, que é o vírus da influenza A e B e o vírus sincicial respiratório, que tem sido mostrado que tem sido os vírus mais frequentes na nossa região nesse momento. Agora, mandar aqui um abraço para o Dr. Alfredo Brelais, que é psicólogo, amigo querido. Parabéns pelo livro maravilhoso, viu, doutor Noaldo? O senhor vai ter que ler. Quando o passado deixa marcas. Doutor Alfredo, parabéns. Estou esperando o senhor para sentar aqui conosco, tá bom? Para a gente bater um papo. As perguntas aqui não param, muita gente também elogiando, assistindo aqui a nossa live. E a pergunta que eu quero fazer para o senhor, ela passa exatamente pela decisão dos pais. Uhum. A criança precisa da decisão dos pais. Olha a responsabilidade de um adulto. Porque a criança não tem como dizer, eu quero tomar vacina. Então os pais precisam ter essa consciência. E claro que nós entendemos que as dúvidas, elas são presentes na vida de todos nós, mas a gente precisa tomar decisão. O senhor, que é um pediatra, infectologista, na hora de tomar uma decisão, qual seria o seu critério de análise? Primeiro, a gente tem trabalho científico suficiente embasando que fazer a vacina tem um resultado positivo extremamente grande. A gente tem como provar isso, inclusive, se a gente compara, como a senhora começou no início do programa falando, se a gente compara janeiro de 2021 com janeiro de 2022, a gente percebe claramente a diferença do que aconteceu lá atrás e do que está acontecendo agora. É óbvio que essa grande mudança aconteceu por causa da vacinação. Então, vacinar crianças, uma pergunta que me fizeram muito. Posso mandar minha criança para a escola? E agora? Faço o quê? Isso antes da vacina para a criança ter sido indicada. E aí a gente ficou naquela situação, faz o distanciamento, e aí criança é complicado, tira a máscara, vai lá e abraça e beija. Eu virei e disse assim, olha, a gente pode minimizar essa possibilidade. E de uma forma razoavelmente simples, fazendo o que a Europa fez, o que os Estados Unidos fez. Primeiro, fazendo rodízio para que a gente pudesse ter o distanciamento de 2 metros, para as criancinhas maiores fazer com que utilizassem máscara e a vacinação obrigatória de todas as pessoas que estavam trabalhando com essas crianças. E aí, quando você pensa nisso, lembre-se bem, por que vacinar sua criança? A gente vai começar com as aulas presenciais daqui a pouco. Se eu tiver uma criança vacinada, eu nem vou levar problemas para a escola e nem irei trazer problemas da escola para casa. Detalhe importante, importantíssimo. O fato de eu estar vacinado para a gripe, o fato de eu estar vacinado para a Covid, significa que eu não volto a ter as 2 doenças? Não, não significa isso. Não é proposta da vacina, porque tenho escutado muito ultimamente, inclusive, que assim, me vacinei, 2 dias depois eu estava gripado. Primeiro que não foi a vacina, você já vinha com um período de incubação já ali atrás e de repente você só fez manifestar a doença. Mas prestem bem atenção. Dados importantes. Aproximadamente 68% das pessoas internadas hoje na cidade de Manaus por Covid, quer sejam em leitos clínicos, quer sejam em UTI, são pacientes que não fizeram
a vacina do Covid ou que fizeram a primeira dose, o que significa praticamente a mesma coisa, não estar vacinada. Então, assim, a gente observa muito claramente a necessidade da vacina para que todos nós possamos ficar mais tranquilos. E, por favor, gente, vamos tentar voltar para a vida, talvez não normal de antes, porque eu tenho a impressão, agora do ponto de vista filosófico, deputada, que Covid trouxe um repensar. Né? Aquela coisa de que eu sou muito importante, de que eu sou imortal, de porque eu tenho dinheiro eu posso, eu faço e eu aconteço, e porque eu tenho dinheiro eu não pego, né? Meus filhos não vão pegar, eu não vou pegar Covid. E a gente viu que de uma hora para outra, Deus talvez até lance mão de algumas coisas, para que a gente entenda e compreenda que todos nós somos simplesmente seres humanos, e constituídos praticamente do mesmo genoma e, portanto, susceptível a toda e qualquer doença, o que de certa forma nivela. A diferença pode existir do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista de ser humano, todos somos bem parecidos. Doutor Aldo, o João, aqui do Japim, ele pergunta quais são os efeitos colaterais que os pais precisam observar. Excelente pergunta, João. Exatamente os mesmos efeitos colaterais esperados das outras vacinas. Ou seja, pode ter um pouquinho de vermelhidão local, um pouquinho de dor local, posso ficar com a criança ali um pouquinho meio febril, um pouquinho meio mole, com uma certa inapetência alimentar, 2, 3, 4 dias no máximo. Mais do que isso, aí sim é hora de procurar. Mas como você já fez outras vacinas, já deve ter observado que isso acontece, é exatamente a mesma coisa que a gente está esperando. A Francisca, ela faz uma pergunta, doutor Aldo, como é que eu oriento meus filhos na volta às aulas com as mochilas? Com as mochilas, eu acho que é importante. Material escolar, eu acredito material que seja escolar isso, em geral, né? Eu também Como é que acredito a que seja criança vai isso. lidar com o seu próprio material? Porque é muito comum essa brincadeira Simplíssimo. de criança com criança. Vamos deixar isso ficar mais à vontade? Vamos. Podemos? Podemos. A gente tem um álcoolzinho para tu trazer isso para mim? Um vaporizadorzinho de álcool? Ou álcool de qualquer forma? Porque tem uma coisa bem simples que a gente pode fazer. Bem simples. Antes de eu tocar em qualquer coisa, em qualquer objeto, eu faço isso, faço uma vaporizaçãozinha ou faço álcool nas minhas mãos. Também se não tiver, não tem nenhum problema. Isso não vai trazer nenhum grande problema. Pronto. O que não nos falta aqui é muito álcool, né, gente? Então pronto, vamos lá. Olha só, álcool gel. A gente coloca no bolso, vem para a mãozinha. Não precisa colocar 1 litro, gente. Não precisa tocar fogo em si próprio. Não tem necessidade. Esfregou bem a mão, entre os dedos, palma de mão, né? Fez uma boa e deixa secar. Depois disso, você toca no que você precisa tocar. Depois que você tocar, faz isso novamente. Difícil para uma criança? Provavelmente sim. Mas, e aí a gente vem para uma coisa que me perdoem o que eu vou falar agora. Peço 1000 perdões. Mas eu morei muito tempo fora e era impressionante a ideia de higiene básica que as crianças lá tinham. E eu acho que somos nós, adultos, que criamos as crianças, correto? Sim. Sempre, nunca, é difícil acontecer o inverso, né? Do mais jovem tomar conta do mais velho. Mas geralmente o mais velho toma conta do mais jovem. E é essa a lei natural da vida, né? Então, assim, se a gente ensina isso desde o começo, que a criança, antes de pegar numa banana, antes de pegar numa maçã, ou em qualquer fruta local, em qualquer coisa, lava as mãos, lava a fruta para depois utilizar essa fruta, fica muito mais fácil para a gente transpor esse comportamento para o que a gente está querendo indicar agora. Então, usa o álcool, lava as mãos com água e sabão se tiver acesso, toca no que tiver que tocar, depois que acabar de tocar, faz isso novamente. Ou seja, quanto mais a gente se proteger entre o toque de alguma coisa, lembra que a gente brincou ainda agora, Covid não é uma pulga que tem cachorro que sai pulando, ela não pula, ela passa de algum canto para outro. Geralmente, outra coisa importante, a transmissão do Covid é eminentemente uma transmissão por via respiratória. Pode ser transmitida por superfície? Pode, mas é uma coisa extremamente rara. Eu preciso... Detalhe. Geralmente o que a gente consegue ver e observar, deputada? É quase triste o que a gente vai falar, né? Porque eu acho que a gente precisaria... E esse seu programa tem essa função para mim. Por isso que eu gosto tanto de vir aqui. Porque a gente esclarece as pessoas sobre isso. A gente não é raro de ver, por exemplo, a mãezinha tá lá com seu bebezinho com coisa e ela fazia assim no nariz do menino e passou na roupa, ou passou no braço, ou passou em algum local. Então, isso é uma forma de transmitir a doença também. Então, usa um lencinho de papel, depois lava a mão com álcool. Ah, não tenho possibilidade, doutor, eu sou extremamente humilde. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não venho de uma família humilde.
Eu costumo usar uma expressão muito nordestina, talvez até um pouco forte demais, mas eu venho de uma família de miseráveis, que é assim, dos pobres, dos pobres, dos pobres. Lá em casa os paninhos eram todos velhinhos, rasgadinhos, mas a minha mãe fazia questão de lavar todos os dias, com água e sabão. Então é só fazer isso, não tem nenhum problema, não tenha vergonha não, não precisa ter. Ah, se a outra é muito refinada e tem lenços descartáveis para utilizar, graças a Deus que Deus deu isso para ela. Mas se você não pode, pegue os seus paninhos, recorte. Faça deles uns lencinhos bem humildezinho mesmo, não tem problema, porque o que importa é que você está protegendo aos seus e a você próprio. Agora, muito bem, doutor Naldo, muito bem. É muito importante, o bate-bola que eu quero fazer com o senhor agora, para a gente tirar tudo que é dúvida, gente. Por exemplo, na hora a gente passa o dia todo com a máscara, cuidando de todas as formas de prevenção, e depois a gente vai almoçar. Uhum. E aí a gente pega a máscara, muitas vezes eu vou deixar onde minha máscara? Eu vou deixar aqui mesmo, eu nem estou observando se esse ambiente aqui está adequado para eu deixar. Que tipo de orientação a gente pode ter na hora de uma refeição? Podemos ficar à vontade novamente? Podemos. Me pega, podemos. por favor, aquele meu negocinho de máscara, que eu quero mostrar para o pessoal. Primeira coisa, vou tocar na minha máscara, tá, gente? Mas preste atenção no que eu vou fazer. Ó, vou passar álcool, estou assintomático e eu tenho, olha só, Olha que coisa olha bacana. só que coisa interessante, ganhei isso aqui de um paciente, adorei. Muito, Me virou assim, uma embalagem de olha, máscara. não, e olha que coisa engraçada, deputado, as pessoas acham que todo médico é metido. Desculpa a minha raça, mas a minha raça, na maioria, às vezes, realmente é assim. Mas eu sou extremamente simples, ele virou assim, eu tenho um presentinho tão humilde para lhe dar. Aí eu cheguei e disse assim, mas me dê, eu quero. Aí quando ele me trouxe isso, eu olhei, realmente não entendi do que se tratava. Eu disse, um mini leque? O que será que é isso? Olha o que era, gente. Um porta-máscara. Preste atenção no que eu estou fazendo, tá? Toquei no porta-máscara, que não estava higienizado. Vou tirar a máscara por um segundinho, mas eu estou com as 3 doses e estou assintomático. E fiz um teste segunda-feira que deu negativo, tá? Venho aqui, faço isso. Tem todo um jeito de tirar. Tem todo um jeito de tirar e coloco na superfície e guardo. Ah, mas doutor, eu não tenho um negócio tão bacana e tão elegante como esse. Compra um saquinho daqueles com velcro, faz esse mesmo ritual que eu estou fazendo, recoloca a sua máscara, reajusta, prestem atenção que eu não toquei em nada além da máscara depois que higienizei. Venho aqui novamente, higienizo as mãos. E é claro que o meu porta-máscara precisa ser lavado com água e sabão, a todo momento. Doutor Naldo, posso colocar minha máscara dentro da minha agenda se eu não tiver onde colocar? Não. Ah, tá, então vou guardar a agenda. Não pode. Não siga esse conselho. Eu estava perguntando se podia, né, gente? Por isso, mas a pergunta é interessantíssima, exatamente, porque são essas que eu falei. dúvidas que ficam. O que a senhora pode fazer? Compra um saquinho daqueles com velcro e coloca a máscara dentro e guarda. Por que não pode colocar na agenda? Porque a agenda geralmente a senhora manipula. Com certeza. E escreve. Então, assim, a gente tem que lembrar que todo o segredo está justamente na higienização das mãos antes e depois que eu toco no objeto a ser tocado. Mandar um abraço para o Sebastião Brito nos acompanhando. Tá gostando, hein, Sebastião? Muito obrigada. A Rosânia Oliver. Rosânia Oliver. Você não é parente do Oliver? Mandando aqui um abraço para a gente subir corações aqui direto com aqui a nossa querida Rosânia. Muito obrigada. Cheguei em casa, tenho que tomar banho, tirar roupa. Posso usar essa roupa no dia seguinte ou não? Não, não deverá. Não deverá por todos os motivos. Primeiro que a gente vive num lugar extremamente quente, né? Então, assim, é muito pouco provável que você não tenha suado um pouco, né? E é até desagradável, né? De certa forma. Se a gente tivesse talvez num ambiente mais frio, tudo bem, mas eu acho que não. Não, absolutamente não. E os sapatos? Tiro ou posso entrar em casa com aquele sapato que cheguei lá? Excelente pergunta. Olha, o europeu e o japonês têm um hábito que eu acho extremamente salutar. Qual é o hábito? Ao você entrar em qualquer ambiente, né, que seja um ambiente privado, é lógico que você não vai fazer isso na porta de uma loja de departamentos, obviamente que não. Mas você chega na casa de alguém, você tira o sapato e deixa os sapatos do lado de fora. Por quê? Porque você pode ter pisado em alguma coisa no meio da rua e trazer realmente outras bactérias, que não só a Covid, qualquer outra coisa você pode trazer para dentro de casa. Então, deixar os sapatos do lado de fora é sempre uma boa pedida. Doutor, olha só, eu acho que é uma boa dica, né, gente? Porque às vezes a gente acaba entrando, independentemente do momento da Covid,
Essa é uma boa orientação. Outra ideia boa, eu posso ter um tapetezinho com água sanitária. Então eu vou e esfrego o solado dos meus pés. Eu vou falar bem simples para poder ficar bem claro, tá? Esfrego o solado dos pés ou o solado do sapato e posso adentrar, se eu fizer isso. Ótimo. A Leonor Santos está dizendo explicação. Minha amada. Top! Muito Beijo, obrigada. meu amor. Eu também estou gostando demais, muito mesmo aqui. Vamos falar sobre superfície. A gente está falando das crianças, mas esses cuidados têm tudo a ver com a nossa vida, vida da família. Ambiente, né? A gente muitas vezes compra alguma coisa, vai no supermercado, compra. Como é que a gente higieniza esses produtos para que depois a gente possa ter acesso a eles? Tem coisas que a gente, as verduras vão direto para a geladeira. O que a gente faz, o senhor como infectologista, nos oriente? Nossa, maravilha. Nunca levar direto, com Covid ou sem Covid. A gente sempre preconizou você lavar com água e sabão abundantemente todas as frutas, todos os legumes. E o objeto que você vai guardar também, até os sacos, se você puder higienizar o saco de arroz, o saco de farinha antes de você guardá-lo, eu acho que isso é extremamente procedente. E em especial aquelas que vão direto para o nosso consumo, como fruta e legumes e verduras, essas deverão ser higienizadas com água e sabão. E se você quiser ainda ser ainda mais perfeccionista, ainda mais cuidadoso, as suas folhosas você pode colocar numa infusão de água com água sanitária, deixa lá uma meia hora, depois você retira, lava abundantemente com água e sabão, e aí sim, você faz a sua salada, como diria a doutora Vanderleia, bastante colorida, para que você possa comer e ingerir o mínimo de agrotóxicos, o mínimo de coisas ruins que a gente possa ingerir. Meu querido doutor Ronaldo, mandar um abraço para a doutora Vanderleia, sempre tão importante falar com ela aqui também, as dicas que ela nos trouxe. De vez em quando, viu, doutora Vanderleia, continua ainda recebendo o WhatsApp no meu telefone, o pessoal falava assim, olha, aprendi aí a quantidade de água que eu preciso, eu multiplico o meu peso por 35 e sei a quantidade exata. É bacana, né? Você mudar com informação a vida das pessoas. E por favor, faça disso um hábito, porque certamente você ficará mais saudável. Meu querido doutor Noaldo, aqui muita gente mandando aqui agradecer as suas dicas, mas tem um questionamento aqui sobre que dica a gente pode levar para a vida, para melhorar a nossa qualidade. Porque a gente está falando da Covid, e aí a gente fala sobre imunidade. Muitas vezes, o que é essa imunidade que a gente fala tanto? E por que algumas pessoas... E aí eu venho fazer uma pergunta e me coloco nesse momento como parte desse questionamento. Eu agradeço muito a Deus. Já fiquei até com medo, gente. Não. Tô brincando. Mas eu sou uma pessoa de leitura. Eu tenho um hábito de leitura, graças a Deus. Graças a Deus. E em uma dessas leituras, eu estava vendo um editorial sobre imunidade. Certo. Que alguns organismos, eles vão passar, algumas pessoas, viu gente, passar por essa fase da pandemia e não vão ser infectadas, mesmo tendo contato direto com pessoas infectadas. Eu tenho um ritmo de trabalho, o senhor sabe, muito intenso. E eu já convivi, gente, em vários momentos dessa pandemia, com pessoas do meu lado, não sabiam que estavam infectadas, dentro de um carro, na mesma sala, convivendo com 4 pessoas amigas do meu dia a dia, infectadas. E eu fui fazer o exame, achando que poderia estar infectada pelo ritmo de trabalho que eu estava desenvolvendo, não estava. Fiz a sorologia, não estava. E as 4 pessoas que estavam comigo estavam exatamente infectadas e no período de transmissão. A minha pergunta para o senhor é exatamente isso. Como que por que alguns organismos têm essa imunidade, eu não sei se eu poderia dizer nata, eu não sei se seria a palavra exata, mas queria que o senhor pudesse explicar para todos nós isso. Vamos ver se a gente consegue explicar da forma mais simples possível. Lá na matemática do 2º grau, a gente fala muito de uma tal de curva de Gauss, que é assim, certo? Todo mundo lembra dela? E aí a gente fala de uma certa coisa chamada normalidade, que os seres humanos resolveram transformar que o que estava fora da curva era anormal, mas não é isso que significa. O Gauss, quando ele falava dessa curva, ele dizia que isso que estava dentro da curva era mais frequente. E o que estava fora da curva para um lado e fora da curva para o outro era menos frequente. Então a gente tem pessoas que são naturalmente resistentes a qualquer coisa que possa estar acontecendo. Não é que ela é resistente a todas as coisas, preste atenção no que eu estou falando. Ela pode existir pessoas que sejam resistentes ao Covid, muito provavelmente vai existir.
Vou fazer um comparativo. A gente tem pessoas que são naturalmente resistentes ao HIV. Pasmem, mas é um fato. Mas é muito pouco, portanto não deve ser apostado tipo assim, eu tenho a vacina, eu não faço porque eu sou imune e nunca senti nada. Eu acho um risco, porque aí a gente não sabe, a gente não tem ainda a avaliação genética, por exemplo, que a gente pode fazer com o HIV, agora comparando os dois vírus, que todos os dois são RNA vírus, né? Comparando, com o HIV a gente já pode fazer esse teste para saber se a pessoa é resistente ou não. É claro que é um teste caro, que é complicado de fazer e tal, mas ele existe. Para o Covid ainda não. Mas a resposta é exatamente essa. Tem pessoas que têm uma imunidade que a gente chama de imunidade inata, que é aquela que você nasce com ela e que para determinados micro-organismos você vai simplesmente não ter. Eu sou um caso interessante. Por exemplo, toda doença viral, que já me levou até a pensar uma certa vez, será que eu não tenho alguma deficiência, algum problema com doenças virais? Porque eu vejo o quanto doenças virais estão no escopo de gravidade. Em uma simples gripe, geralmente começa a ficar uma coisa bastante complicada. Diferentemente das doenças bacterianas, que aí a gente usa os antibióticos e com 2, 3 dias eu já estou bem melhor. Eu fiquei com muito medo do Covid, porque eu digo, pronto, agora vai ser a minha vez. Agora é a vez que eu vou embarcar e aí a coisa vai tomar um rumo bem errado. Para minha surpresa, eu já tive Covid constatado 2 vezes. A primeira vez eu não senti absolutamente nada e estávamos justamente numa sala dessa de reuniões e que tivemos o espectro da doença. A gente está falando de doença que a gente chama de espectral, como se fosse o arco-íris. Então, tem desde pessoas que serão resistentes até as que são assintomáticas leves, as sintomáticas moderadas, as graves e as que irão a óbito. E isso é um fato, porque eu assisti isso dentro desse ambiente em que eu estava. Na segunda vez eu tive sintomas extremamente leves, coisa que eu não tenho nem com minhas crises de sinusite. Fui fazer o teste, claro, a qualquer momento, neste grande momento que estamos vivendo, que você apresente alguma sintomatologia respiratória, mesmo que você seja portador de rinites alérgicas, de sinusite, não tem como, clinicamente, pura e simplesmente, a gente conseguir separar uma coisa da outra. Especialmente nos momentos iniciais. Então, eu aconselho fortemente, deputada, que se você tem qualquer um desses sintomas, então, por favor, procure uma unidade de saúde, se teste para saber se você não está com um problema para você, mas que pode levar para alguém que justamente seja sensível muito mais do que você está sendo. Com certeza. E também lembrar, gente, respondeu a pergunta? Muito bem, assim, ainda que, graças a Deus, eu tenha chegado até esse momento sem ter sido infectada, mas já tomei as 3 doses de vacina, viu, gente? Porque vacina boa tá aqui no braço, acho que isso é o melhor. E eu sempre lembro, muita gente questiona a eficiência da vacina, e eu acho que a gente não tem que questionar a eficiência, a gente tem que, ao contrário, tem que ter a certeza de que Deus é Deus e Ele capacita as pessoas. A ciência, em pouco mais de um ano, conseguiu fazer e dar respostas extremamente importantes. Isso é exatamente a capacitação que Deus dá a todos nós. Então, eu acho que isso é importante, que a gente lembre, que a gente continue falando e aplaudindo exatamente essas possibilidades. Então, se nós tivermos ainda que tomar a 4ª, a 5ª dose, e daí, gente, o importante é perceber que, infelizmente, no ano passado, nós tivemos quantas milhares de vidas perdidas. Já são mais de 600 mil pessoas que perderam suas vidas. Se essas pessoas tivessem tido a chance de receber a vacina, eu tenho certeza que elas teriam dito sim. Então, que a gente não espere para ver o que pode acontecer. Ao contrário, a gente tem que promover a mudança que nós precisamos, lembrando que vacina boa nós já temos e ela precisa estar dentro de nós. Doutor Noaldo, já para a gente chegar quase no finalzinho, infelizmente, da nossa live. Passa muito rápido. Passa, mas eu queria voltar aqui para a nossa garotada, para falar sobre a questão também da influenza. Nesse momento em que, hoje à tarde, nossa, quanta chuva nós tivemos aqui. Não sei se ainda está chovendo, né, gente, mas quanta chuva aqui na cidade de Manaus. E quase não, mas muitas capitais brasileiras, as UTIs pediátricas estavam completamente já lotadas. Queria que o senhor pudesse falar nesse finalzinho de live exatamente isso. Ainda que nós não tenhamos aqui no Amazonas
ainda não tem, né, doutor Naldo, assim, a superlotação das UTIs pediátricas. Como é que está isso? Porque nem sempre a gente tem essa informação tão precisa, mas muitas capitais brasileiras, elas já estão com as suas UTIs pediátricas lotadas. E aí é uma boa pergunta. Isso deve ser provavelmente aqui. Provavelmente a Omicron parece ter uma predileção talvez pelas crianças e a gente não tem percebido muito claramente. Ou talvez o fato dos adultos estarem vacinados tem levado menos gravidade aos adultos e mais gravidade às crianças. Eu, por exemplo, tive uma criança 3 semanas atrás aproximadamente, que estava com Covid e fez um quadro de pneumonia, uma pneumonia inclusive global, uma pneumonia importante, mas que graças a Deus se recuperou bem. Então é importante a gente lembrar que não só as UTIs pediátricas, mas também as adultas, a gente está começando a chegar no limite, porque com o que é que se fala da Omicron? Que ela tem uma capacidade talvez de não produzir quadros tão graves. Isso não significa que ela nunca produza quadros graves. Qual é o grande problema disso? Ela tem uma possibilidade de transmissão muito maior. E a gente, como falava no início, mais ou menos de 10 a 5% das pessoas irão evoluir para esses quadros mais graves e para as internações que a gente chama de internações clínicas. Ora, se eu sou muito ruim de matemática, hein, gente, me corrijam, mas assim, se eu tenho 100 pessoas e aí eu tenho 80% delas que irão ficar sintomáticas, vão me sobrar 20 que podem evoluir para alguma coisa a mais. Então, seriam mais 10 e talvez mais 5, ou talvez mais 3 que iriam evoluir para quadros mais graves. Isso é um quantitativo pequeno. Mas quando a gente começa a observar que nós viemos da semana retrasada, agora um pouco melhor, mas batendo recorde atrás de recorde de casos novos de Ômicron na cidade de Manaus, e outra informação importante, 90% de todos os casos registrados neste momento na cidade de Manaus já são por essa nova variante. E qual é o grande medo nosso? Que isso comece, porque assim, se eu tiver 1 milhão de casos, se eu tiver 500 mil casos, 10% disso é um contingente considerável. E isso começa a pressionar os serviços de saúde. Eu faço plantão, inclusive de pediatria, e a gente tem visto o sistema de saúde ser pressionado de uma forma que pode, de certa forma, ser evitada, desde que nós tenhamos os cuidados de prevenção que a gente vem preconizando já há tanto tempo. Tem a prevenção pela própria vacina e a prevenção por essas 3 coisas que a gente fala, que é o uso da máscara de forma correta, a lavagem e higienização das mãos com o álcool, a lavagem com água e sabão, e o distanciamento e o isolamento social. O que é a diferença do isolamento para o distanciamento? Talvez seja interessante a gente explicar. Sim, claro. O isolamento é quando eu tenho sintomas. E isso mudou um pouquinho também, né? A gente já não isola a pessoa por 14 dias. Tem uma diferençazinha agora. E o afastamento é, eu estou bem, você está bem, mas eu não lhe conheço. Por exemplo, a gente está nessa distância bem menos arriscada. A senhora está com as 3 doses. Eu estou com as 3 doses. A senhora está assintomática, eu estou assintomático. O risco da gente transmitir alguma coisa usando máscara aqui é praticamente nulo. Mas se a senhora é uma desconhecida que senta aqui sem máscara comigo, começa a conversar, daqui a pouco dá um espirro e vira para mim e diz que tem rinite alérgica, eu já vou ficar, né? Então, assim, tem situações e situações que precisam ser avaliadas do ponto de vista da individualização, né? Eu acho que isso é importante a gente lembrar. Foi super interessante, porque a gente está naquela fase da vida que se alguém faz... Nossa, a gente já quer ir se afastando, né? Olha, um amigo aqui, o Jean Carlos Martins, está assistindo a nossa live, mandando um abraço aqui para todo mundo. Muito obrigada, Jean. O Aprígio Neto, Aprígio, um abraço também, obrigadão. A Nick Costa Monteiro, sabe se eu falei certo? A Nick Costa Monteiro. De qualquer forma, saiu bonito. Isso já é suficiente. A Helena Barros mandando um abraço aqui para todos nós. Abraço de volta, gente bacana para todo mundo. Isso, acompanhando aqui. Tem mais uma pergunta? Dá tempo, gente? Mais uma pergunta? Só mais uma. Ah, é a produção. Vou virar aqui para vocês olharem, que a produção está dizendo. Né? Tá tão boa essa conversa, gente. Tá tão boa. Perguntando aqui, o que não poderia faltar para melhorar a imunidade? O que não pode faltar? 3 coisas, na minha modesta opinião. Sim. Uma dieta equilibrada, que não significa uma dieta cara. Né? Você ter a altura compatível com o seu peso, isso é importante. Você dormir o melhor que seja possível e atividade física. São coisas que não custam absolutamente nada, só custam uma coisa chamada força de vontade. Meu querido amigo, é tão bom a gente gostar das pessoas, acho que faz a diferença e melhora também a nossa qualidade de vida, você querer bem uns aos outros. E essa fase da vida tem nos ensinado isso, né? Como que a gente sente falta daquele abraço. E eu ontem postei
uma imagem, uma foto que eu tenho, que eu estou no álbum, que mostra a criança assim, num lugar que eu fui, as crianças me deram um abraço, mas pense num abraço bom. Sincero, né? É talvez o abraço mais sincero, o abraço de uma criança. E eu tinha lido uma frase que dizia isso, que tem gente que nos abraça e esse abraço nos reinicia. É exatamente assim. A gente está reiniciando todo dia que a gente acorda. Então que Deus os abençoe. Foi uma alegria compartilhar essa tarde de quarta-feira com vocês aí e com esse amigo tão querido aqui. Muito obrigada. Deputada, eu não sei nem o que dizer, né? Na verdade, assim, a minha gratidão é plena, absoluta e completa. Acho que esse seu programa tem uma função absolutamente social, de uma importância incomensurável. Eu acho que você que está aí nos ouvindo, dissemina a ideia, pede para seguir a gente responde, a gente tenta falar, a gente tenta explicar. Vamos procurar informação de qualidade, porque é essa informação que nós precisamos. São os nossos filhos, são os nossos entes queridos. Não importa que esteja morrendo menos pessoas agora, mas a pessoa, a família enlutada, essa família sabe exatamente o que eu estou dizendo. É o meu pai que eu perdi, é o meu tio que eu perdi, é o meu filho, é a minha mãe, é o meu avô, é o meu amor que eu acabei de perder. Eu acho que Covid veio, viu, deputada? Me permitam mais 2 segundinhos só para eu continuar falando, porque eu acho que veio para essa transformação, talvez filosófica, do ponto de vista que a gente estava num momento da vida que tudo é consumo. É roupa, é sapato, é carro, é não sei o que, tudo só tem validade. Parece que a validação era o dinheiro. E hoje a gente se deu conta do quão frágil a vida humana é. E o quão possível é da gente perder alguém que a gente gosta muito. E esse vazio que fica é um vazio muito grande. E que pode e deve ser evitado através da vacina, através do uso de todas as prevenções que a gente pode fazer. A gente conta com que vocês tenham compreendido e aceitado tudo que a gente falou aqui. Beijo para todos. Muito bem, né, gente? Uma vida que a gente venha a perder já é muito, viu, gente? Então a gente tem que evitar que isso aconteça. A Dora Polares dizendo, mandou um abraço para mim. Dora Polares. Um abraço gigantesco, Dora. De nós dois, para vocês, Dora. É verdade. E para você em especial. Querido amigo, que Deus te abençoe. Muito obrigada. A gente se vê em breve aqui em outras lives, tendo essa conversa de casa mesmo, de amigo para amigo. Eu acho que faz a diferença, não é? Faz. Beijo, espero que todo mundo tenha gostado como a gente gostou aqui. Fica com Deus. Beijo.